A intervenção militar americana desintegrou um governo fundamentado em ataques químicos e guerras contínuas. 9 de abril de 2003. Bagdá caiu. O líder de uma nação inteira sumiu do mapa. Como um chefe de Estado desapareceu em um país ocupado por forças estrangeiras? Ele se movia continuamente por uma rede de esconderijos. Evitava qualquer comunicação estacionária. O desaparecimento de um único indivíduo acionou a maior operação de inteligência da época. A Agência Central de Inteligência e as divisões do Exército americano iniciaram um rastreamento sistemático. O contraste do poder era matemático. O homem que antes possuía controle absoluto sobre 18 províncias iraquianas, agora tentava sobreviver dentro dos limites de apenas uma, a província de Salah ad-Din. A estrutura do Estado deixou de existir. O ex-presidente dependia exclusivamente de pequenos grupos de forças leais. Durante 8 meses, ele mudou de posição de forma constante. A geografia do terreno estabeleceu os limites da perseguição. O rio Tigre funcionou como um bloqueio natural implacável. O volume de água e a correnteza cortavam as rotas de fuga para o leste. O espaço físico do fugitivo encolhia de maneira irreversível. Tropas capturavam aliados. Agentes federais documentavam cada depoimento. A cada interrogatório, a coalizão eliminava rotas e fechava rodovias. O raio de mobilidade do alvo entrava em colapso. A análise de dados descartou o resto do território nacional. A operação militar americana estreitou o foco das buscas para apenas 3 núcleos urbanos: Edidaur, Samarra e Tikrit. Enquanto as tropas americanas reduziam o perímetro físico da caçada, o alvo já habitava uma realidade paralela. O prisioneiro recusava categoricamente qualquer admissão de culpa. Ele se identificava perante os guardas como presidente em exercício do Iraque. Um detento destituído de qualquer poder exigia o protocolo de um líder supremo. As sessões de interrogatório avançaram por meses em 2004. O agente do FBI, George Piro, assumiu a condução do processo. A dinâmica desviava completamente da rotina prisional comum. O detento sentava-se com postura ereta. Ele estruturava respostas longas e monológicas para dominar a direção do diálogo. O tom da conversa permanecia estritamente acadêmico. A voz do interrogado soava constante e nivelada. Nenhum vestígio de medo, nenhuma alteração emocional. O prisioneiro articulava suas frases com a frieza técnica de quem simplesmente invalida a autoridade do investigador. O quadro configurava uma dissociação psicológica sistêmica. Fisicamente, a estrutura militar americana impunha o isolamento absoluto em uma cela de concreto. Psicologicamente, a mente do prisioneiro continuava operando no ano de 2003. A captura não desfez a autopercepção da figura de autoridade. O homem acreditava governar a partir da sala de interrogatório. Para sustentar a legitimidade desse mandato, o detento acionou ferramentas jurídicas externas. O prisioneiro organizou reuniões com uma equipe internacional de advogados para defender os seus interesses de Estado. A ilusão do poder absoluto colidiu com a realidade física no dia 13 de dezembro de 2003. As tropas norte-americanas cercaram uma propriedade rural nos arredores de ad-Daur. A Operação Amanhecer Vermelho começou. Os militares desembarcaram nos alvos codificados como Wolverine. A varredura ignorou os helicópteros e os blindados que cercavam o perímetro. O foco da infantaria estava no solo. O que havia no fundo do esconderijo do comandante em chefe? Apenas uma pistola, 2 fuzis Kalashnikov e um saco com $750 mil americanos. O comando mobilizou 600 soldados da 4ª Divisão de Infantaria e da Força-Tarefa 121 para capturar um único alvo. Os operadores inspecionaram um pequeno pátio murado. Eles removeram a camuflagem, afastaram os tijolos, limparam a terra endurecida. A abertura revelou uma cova com 6 a 8 pés de profundidade. O espaço subterrâneo permitia apenas que um homem ficasse deitado no escuro. Os soldados agarraram o prisioneiro e o puxaram para a superfície. A degradação biológica documentava o colapso do regime. O cabelo grisalho estava completamente emaranhado. Uma barba desgrenhada e longa escondia as feições do rosto.
Uma espessa camada de poeira cobria a pele e as roupas desgastadas do homem. 600 combatentes de elite fortemente armados cercavam o indivíduo desnutrido, extraído do fundo de um buraco de terra. O aparato militar esmagava a figura física do ex-líder. Os soldados forçaram os pulsos do prisioneiro para trás e travaram as algemas de aço. As armas ao seu redor permaneceram intocadas. Ele não disparou um único tiro. Imediatamente após o travamento das algemas, o ex-governante ingressou na engrenagem prisional americana. Nos registros oficiais, os militares apagaram seu nome. O título presidencial desapareceu. A papelada adotou o Código de Detento de Alto Valor número 1. Esta substituição de nomenclatura iniciava a desconstrução sumária de sua identidade. O confinamento materializou-se na prisão de Camp Cropper. O espaço encolheu para as paredes de uma cela solitária. Uma cama de metal, uma pia básica, um vaso sanitário. O sistema barrou a entrada de qualquer pertence pessoal. O teto abrigava uma lâmpada artificial permanente. A luz permanecia acesa 24 horas por dia. Nunca havia escuridão. O controle sensorial ininterrupto funcionava como um mecanismo de desgaste psicológico, transformando o líder político em um objeto sob custódia estrita. Câmeras e guardas monitoravam cada respiração. A rotina isolava o sujeito da população carcerária. O regulamento proibia qualquer diálogo com os demais prisioneiros. Ele passava o tempo inteiro sozinho. A administração permitia a posse de poucos livros em árabe, incluindo o Alcorão. A leitura tornou-se o único escape mental. Ele também preenchia o isolamento escrevendo bilhetes. A correspondência seguia para a Jordânia, onde suas filhas viviam exiladas. O restante da existência transcorria sob a luz branca da cela. O protocolo militar quantificava com precisão matemática o limite de exposição ao sol e ao pátio. A caminhada ao ar livre durava exatamente 1 hora. Enquanto o prisioneiro preenchia as horas de isolamento com a leitura do Alcorão, seu status jurídico sofreu uma transformação fundamental. Em 28 de junho de 2004, a coalizão repassou a autoridade legal. O recém-formado governo interino do Iraque assumiu o processo. O primeiro-ministro, Ayad Allawi, assinou os documentos de custódia. O Estado iraquiano recuperou o direito de julgar seu antigo líder. Por que a mudança oficial de jurisdição não resultou na troca de cela? O exército dos Estados Unidos temia o linchamento imediato do detento pela população civil. Formou-se um paradoxo institucional inédito. As mesmas tropas americanas que derrubaram o ditador tornaram-se a sua única garantia de sobrevivência. A vulnerabilidade extrema do sujeito exigia proteção armada contínua contra seus próprios cidadãos. A transição ocorreu apenas no papel. O comando militar americano recusou a entrega do réu para uma penitenciária iraquiana comum. Os relatórios oficiais registraram que as instalações locais não possuíam segurança estrutural para impedir um assassinato antes do tribunal. O sinal de vídeo partiu da fortificada Zona Verde de Bagdá. A transmissão ao vivo mostrou aos espectadores o antigo líder do Estado. Agora, ele ocupava a posição estrita de um réu comum. Exibir o tribunal em tempo real constituiu um ato jurídico sem precedentes no país. O enquadramento contínuo das câmeras desconstruía visualmente o status de poder absoluto. O regulamento de segurança exigia contenção física na sala de audiências. O ex-presidente vestia terno escuro. Ele assistia ao andamento do processo de dentro de uma cabine de madeira. Guardas armados cercavam a estrutura. A corte definiu a acusação central: crimes contra a humanidade. O documento legal registrava ordens diretas para assassinatos em massa e tortura sistemática de civis. O tribunal não restringiu a responsabilidade a um único indivíduo. Os promotores indiciaram outros 7 altos funcionários do governo deposto. A lista oficial nomeava o ex-vice-presidente Taha Yassin Hamadan. O antigo chefe de inteligência, Barzan al-Tikrit, também respondia ao inquérito. Dirigentes locais do partido Baath completavam o grupo. Os policiais militares conduziram os prisioneiros para o interior da sala principal.
A escolta assentou os acusados nos bancos de julgamento. Qual foi a base para a acusação? Não os crimes gerais do regime. A fundação legal do processo, aberta em 19 de outubro de 2005, exigia um documento, uma ordem específica. Os promotores escolheram um único evento de 1982. O alvo era Ado-Jail, uma cidade a 60 quilômetros de Bagdá. Em julho daquele ano, o comboio presidencial cruzou o centro do município. Moradores armados abriram fogo contra os veículos. O ataque falhou. O líder saiu ileso. As forças de segurança não iniciaram uma investigação criminal. Os militares lançaram uma operação de retaliação estatal. Barzani Ibrahim Al-Tikrit assumiu o comando tático. Ele chefiava o serviço de inteligência. Agentes invadiram as residências durante a madrugada. Soldados retiraram homens idosos de suas camas. Guardas algemaram meninos nos pátios de terra. Os oficiais não apresentaram mandados. Os investigadores não coletaram provas materiais. Caminhões de transporte levaram os detidos para celas de isolamento. A logística carcerária transferiu a maioria para a prisão de Abu Ghraib. Lá, os carcereiros submetiam os alvos a interrogatórios e apagavam os registros oficiais. Os administradores estenderam a punição à infraestrutura. O estrondo de motores a diesel invadiu as vias rurais. Tratores industriais avançaram sobre os campos agrícolas. Lâminas de metal destruíram sistemas de irrigação. Operários demoliram as casas de tijolos. Tratoristas arrancaram dezenas de hectares de pomares de tamareiras. O Estado erradicou a base econômica local. A lista de alvos processados abrangeu homens e meninos. 148 condenações em uma localidade daquele porte significavam um colapso demográfico. A máquina punitiva atingiu praticamente todas as famílias de Ado-Jail. Os juízes formalizaram os relatórios processuais. O tribunal assinou os vereditos definitivos. A contagem exata de sentenças de morte expedidas marcou 148. No início do ano de 2006, o juiz principal Risgar Mohamed Amin apresentou sua renúncia. Enquanto a promotoria lia os depoimentos sobre as 148 execuções, o réu entrava em ação. Ele metodicamente destruía o protocolo do tribunal. A corte planejava executar um interrogatório estrito e regulamentado. A realidade exibia um homem na condição de prisioneiro exigindo respeito aos seus poderes presidenciais absolutos. O julgamento ocorria na Zona Verde de Bagdá, isolamento total, segurança militar máxima. Mas a barreira de concreto não filtrou o assédio psicológico. Saddam Hussein transformou o banco dos réus de madeira em um palanque político. Ele recusou formalmente a legitimidade dos magistrados. O réu interrompia as falas dos promotores de justiça. Levantava-se abruptamente. Acenava de forma deliberada para as câmeras de transmissão mundial. O eco dos gritos de traição reverberava pelas paredes da sala de audiências fortificada. Ele classificava o processo como uma fraude jurídica, devido à ocupação dos Estados Unidos da América. A estratégia visava o esgotamento mental do painel de juízes. Ameaças de morte atingiram os membros do conselho de forma contínua. A saída do juiz Amin expôs a fratura estrutural do processo. A recém-criada instituição judicial iraquiana provou-se criticamente vulnerável à sabotagem política e à pressão psicológica diária. A burocracia penal precisava avançar sem interrupções. O alto tribunal empossou Rauf Abdel Rahman como o novo juiz-presidente, com a ordem de impor tolerância zero na sala. Sob a jurisdição de Rauf Abdel Rahman, o método processual mudou. Os discursos políticos cederam espaço à análise pericial. A corte passou a examinar registros estatais. Testemunhas relataram as execuções em Ado-Jail. Os promotores cruzaram os relatos com os arquivos governamentais. No dia 5 de novembro de 2006, o escrivão leu o veredito. Culpado. O juiz determinou a pena de morte por enforcamento. O ex-presidente ergueu o punho em protesto no plenário. A máquina judiciária ignorou o gesto. A sessão encerrou. Sua apelação poderia alterar o desfecho? A instância superior ratificou a pena capital sem margem para adiamentos. Os advogados protocolaram o recurso imediatamente.
O objetivo era travar a execução. O Tribunal de Apelações do Iraque assumiu a jurisdição do caso. Os magistrados revisaram todo o conjunto probatório durante semanas. O foco permaneceu na legalidade do processo original. A documentação sustentava as acusações iniciais. No dia 26 de dezembro de 2006, a Corte publicou a decisão. Os juízes indeferiram o pedido. A rejeição eliminou as últimas brechas jurídicas da defesa. Pela legislação iraquiana, este ato ativou automaticamente um cronômetro estrito de 30 dias para o cumprimento da execução. Não restavam alternativas legais. O teatro político perdeu para a contabilidade da burocracia. A prova letal repousava sobre a mesa do tribunal. Páginas amareladas exibiam a assinatura manuscrita do próprio réu autorizando as execuções. Tinta negra sobre papel timbrado. A sentença tornou-se definitiva. Pixels borrados em uma tela de celular. O ângulo aponta de baixo para cima. Uma multidão se espreme na sala de execução. O áudio do vídeo clandestino ecoa com uma distorção metálica aguda. Testemunhas gritam slogans políticos, outros riem. A gravação não oficial expôs a quebra imediata da ordem. A sociedade iraquiana consumiu as imagens com choque. O protocolo estatal cedeu espaço para o escárnio humano. Em março de 1988, o ataque químico a Halabja sufocou 5.000 civis. Esse exato dano demográfico estruturou o principal argumento jurídico para a sentença de morte em 2006. O regime lançou gás letal contra a população curda. O Tribunal de Bagdá converteu cada corpo em uma evidência material incontestável. O cálculo das vítimas exigia um escopo ainda maior. A guerra Irã-Iraque esgotou a região entre 1980 e 1988. 1 milhão de mortos. A estatística equivale à completa aniquilação populacional de uma capital europeia como Bruxelas. Famílias de vítimas curdas e xiitas interpretaram a forca como o encerramento legal de décadas de perseguição sistemática. A justiça operou através da matemática pura do luto. O vazamento das imagens, no entanto, fraturou a narrativa do tribunal. A conduta na Câmara de Execução destruiu a percepção de um ato imparcial. Entidades internacionais questionaram a integridade jurídica do momento final. As Nações Unidas publicaram uma declaração oficial, apontando graves violações processuais. A execução deveria encerrar os processos judiciais da década de 1980. Ocorreu uma inversão. A sentença capital funcionou como catalisador estrutural para uma insurgência sistêmica. Como a eliminação de um ditador afetou o equilíbrio de forças. A minoria sunita perdeu sua proteção política. A Al-Qaeda preencheu o vácuo de poder. As instituições do Estado fragmentaram-se. Grupos xiitas monopolizaram as posições governamentais. O conflito armado entre facções sunitas e xiitas desestabilizou as províncias centrais. A violência sectária substituiu as leis civis. A Al-Qaeda no Iraque utilizou a ausência de autoridade para organizar centros de treinamento. O paradoxo sociopolítico tornou-se evidente. A erradicação do regime anterior não gerou a pacificação demográfica. O colapso do controle interno forneceu a infraestrutura inicial para o terrorismo sistêmico. As consequências territoriais definitivas manifestaram-se anos mais tarde. Entre os anos de 2014 e 2017, o Estado Islâmico absorveu as antigas redes extremistas. A organização assumiu o controle de uma extensão geográfica contínua, aproximadamente igual à área do Reino Unido. As frentes paramilitares cruzaram as fronteiras iraquianas e avançaram sobre as cidades da Síria. Para evitar a desestabilização territorial e o colapso institucional do país, o primeiro-ministro Nouri al-Maliki decidiu contornar as normas processuais padrão. O Código Penal iraquiano estabelecia um limite exato. Após a rejeição do recurso, o Estado possuía um prazo de 30 dias para executar a sentença. Mas a burocracia cedeu à urgência. O calendário ditou o ritmo das decisões. O feriado islâmico de Eid al-Adha começaria no dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro. A data exata dependia apenas da observação lunar.
A administração de al-Malik precisava liquidar o processo antes das celebrações para demonstrar o controle absoluto do novo Estado. A máquina burocrática acelerou de forma abrupta. O governo consumou o enforcamento apenas 4 dias após a negativa da apelação. Isso representou exatos 13% do tempo permitido por lei. A conveniência política anulou o rigor jurídico. A logística exigiu ação imediata. Oficiais iraquianos e militares americanos operaram a transferência física de custódia. Uma sala fechada, o movimento rápido da caneta sobre a mesa, a assinatura dos formulários de jurisdição. As pastas cruzaram a mesa e trocaram de mãos entre os comandantes. O único som no ambiente era o farfalhar do papel grosso dos protocolos legais. O comitê de execução convocou os juízes. Tropas isolaram os perímetros de segurança de forma simultânea. A fase terminal do procedimento ocorreu na véspera da data sagrada. Guardas informaram o prisioneiro de 69 anos, às pressas, sobre a rejeição definitiva de seu último recurso. O processo perdeu qualquer margem para adiamentos. Restavam apenas 24 horas para o início do feriado de Eid al-Adha. O relógio avançava. Às 3 horas da manhã do dia 30 de dezembro, o Comando Militar dos Estados Unidos transferiu a jurisdição do prisioneiro. Oficiais do Ministério da Justiça do Iraque assinaram os documentos de recebimento. A custódia americana terminou ali. O status jurídico formal exigia um procedimento civil padrão, mas a realidade logística demonstrou o oposto. Por que o governo escolheu o distrito de Kadhimiya para a execução? Antes, o complexo abrigava a sede da inteligência militar. As autoridades converteram a antiga base de interrogatórios em um centro de execuções. Um comboio extraiu o réu da prisão de Camp Cropper. Veículos blindados transportaram o alvo sob escolta máxima. Tropas isolaram o perímetro do edifício. O prisioneiro iniciou a caminhada final. O eco surdo dos passos da guarda armada ressoava nos corredores da antiga sede de espionagem. A câmara letal continha a plataforma de madeira e a corda. Testemunhas ocupavam o espaço. Magistrados, clérigos, representantes do Estado, familiares das vítimas de Dujail aguardavam o desfecho em silêncio. O condenado vestia camisa branca e sobretudo escuro. As amarras prendiam suas mãos nas costas. Os executores ofereceram o capuz negro regulamentar. O procedimento padrão exigia a ocultação do rosto. O homem recusou o item. O registro oficial documentou a decisão do sentenciado de encarar a execução com os olhos abertos. Esta era a última noite de vida do homem de 69 anos. Horas antes da transferência para a Kadhimiya, no dia 29 de dezembro, Hussein organizou seus assuntos finais. O relatório militar documentou um estado de resignação total. Sem lágrimas, sem confrontos. O ex-líder encerrava 24 anos de domínio absoluto através de um silêncio clínico e sem qualquer registro processual de remorso. A cela do acampamento Cropper operava sob quietude estrita. Hussein executou suas tarefas derradeiras. Ele leu o Alcorão. Depois, dedicou-se à redação metódica de uma carta de despedida destinada à sua família, alinhando as frases no papel com a mesma precisão técnica de seus antigos decretos de Estado. O texto estipulava as coordenadas exatas de seu túmulo. O destino exigido era Al-Auja. Ele determinou o sepultamento imediato ao lado de Uday e Qusay. Tropas norte-americanas eliminaram os herdeiros em 2003 durante uma operação em Mossul. A concentração dos cadáveres no mesmo perímetro carregava um peso histórico. Aquele terreno simbolizava a destruição jurídica e física definitiva da dinastia governante. O relógio avançava para a madrugada. O Código Penal iraquiano exigia a conclusão do enforcamento antes do nascer do sol. A burocracia prisioneira finalizava a logística do transporte. O condenado dobrou as folhas de papel. Ele entregou o documento com sua última vontade ao advogado. O protocolo estatal exigia uma execução controlada. Às 5h50 da manhã, a ordem processual cedeu às retaliações pessoais dos presentes na instalação. O rigor jurídico foi mantido? Não.
As testemunhas oficiais iniciaram ataques verbais antes da conclusão do rito. O deslocamento físico começou. Os pés calçados com chinelos tocaram as escadas. A estrutura de madeira rangeu sob o peso humano. Ele subiu os 13 degraus do patíbulo, sem auxílio. No topo, a mecânica da execução cumpriu seu curso. O carrasco posicionou a corda. Ele ajustou o laço ao redor do pescoço do condenado. Abaixo da plataforma, a neutralidade institucional desapareceu. A multidão começou a gritar insultos. O nome de Muqtada al-Sadr ecoou pelo recinto. As forças do antigo regime assassinaram o pai desse clérigo xiita em 1999. A entoação desse nome por autoridades oficiais demonstrou que o aparato de justiça iraquiano respondia diretamente às milícias xiitas. O evento legal converteu-se em um linchamento verbal público. O condenado exigiu respeito ao procedimento. As testemunhas ignoraram a repreensão. A hostilidade continuou. Ele iniciou a recitação da última prece. A leitura da Shahada começou. A declaração de fé muçulmana exigia 2 frases completas. Ele pronunciou a primeira. A estrutura mecânica interrompeu a segunda linha. O alçapão abriu abruptamente. Às 6 horas da manhã, pelo horário local, a morte biológica ocorreu de forma instantânea. O som abafado do tensionamento brusco da corda de cânhamo encerrou a queda. A força do impacto causou a quebra instantânea do pescoço. O corpo continuou suspenso. O protocolo estatal exigia certeza absoluta. A equipe médica iraquiana desceu ao nível inferior. Os legistas realizaram uma inspeção física rigorosa no cadáver. Eles avaliaram as vias carótidas e radiais para confirmar a ausência total de pulso. Não havia pulso. O laudo médico finalizou o histórico do tribunal. A logística de descarte começou imediatamente. Helicópteros transferiram os restos mortais de volta para a região de Al-Auja. O governo autorizou a cerimônia tribal para neutralizar o risco de revoltas civis. Familiares assumiram a guarda do corpo em uma mesquita local. O sepultamento definitivo aconteceu no dia 31 de dezembro.